Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana, e que bom iniciar mais uma jornada de 7 dias, comemorando, e essa é a grande realidade que experimentamos no primeiro dia da semana, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra domingo, na Bíblia, só aparece uma única vez. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, eu estava na ilha de Patmos, etc., diz o apóstolo e evangelista João, quando narrando esse último livro da Bíblia, quando ele teve as visões que redundaram no Apocalipse de São João. Domingo, primeiro dia da semana, domingo significa dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. E nosso coração, de novo, pela 20ª vez, vai refletir nos próximos 30 minutos a realidade do primeiro dos novíssimos. 4 são os novíssimos, as últimas realidades da nossa aventura humana: morte, juízo, inferno e paraíso. No domingo passado, pela 19ª vez, refletimos textos da Escritura, a doutrina da Igreja, sobre essa realidade ineludível, indiscutível, pela qual todos nós vamos passar. Realidade, porém, que não foi criada por Deus, que não foi querida por Deus, entrou no mundo por causa do pecado do homem. E agora temos ainda muita coisa a tratar sobre o mistério da morte. O mistério da morte visto na ótica cristã, na Palavra de Deus, na doutrina da Igreja. E o argumento que vamos abordar hoje é a morte enquanto termo. Explico. A morte enquanto o fim. Já inúmeras vezes, nos 19 programas anteriores, eu recordava com a Igreja que a morte não é o fim do homem. A morte é o fim, antes de tudo, da nossa peregrinação terrena. O que a morte faz acabar não é a pessoa. Não é a alma da pessoa que é imortal. O corpo sem vida ordinariamente apodrece. Mas a alma se apresenta diante de Deus na hora da morte. Portanto, é blasfêmia, é heresia, é inadmissível que um cristão diga: morreu, acabou-se. Eu já bati tanto isso nos 19 programas que não vou mais repetir. A morte não é o termo, a morte não é o fim da pessoa. A morte é o fim de uma etapa. A morte é o fim de uma peregrinação nesta terra. Hoje vamos tratar da morte como fim de uma realidade que nunca mais voltará. Isso não significa dizer que a morte é o fim da pessoa, que a morte é o fim da alma da pessoa. A alma, um dia, por ocasião da segunda vinda de Cristo, vai se unir ao corpo. Esteja ela no inferno, ou se ela for para o inferno. Esteja ela no céu, ou se ela for para o céu. A ressurreição da carne, aliás, é o juízo. Quando tratarmos do juízo, que é outro novíssimo, nós vamos falar da ressurreição da carne, da ressurreição dos mortos. Ela é uma realidade à qual todos estão destinados, todos os seres humanos estão destinados. Portanto, a morte não é o fim da pessoa. A morte é o fim da peregrinação aqui na Terra. E outra, não vamos voltar para cá. Ainda que a Escritura fale: eis que eu faço novas todas as coisas. Todas as criaturas foram criadas por Deus para viver. Elas serão transformadas. Ninguém imagine o céu, o paraíso, como um lugar de nuvens, só nuvem, todo mundo ali flutuando, uma realidade sem água, sem piscina, uma realidade sem cavalos, sem borboleta, sem aves, sem árvores, sem o mar. Tudo o que Deus fez para subsistir. Deus fez para que existissem.
Deus não faz nada para destruir aquilo que Ele fez. Nós desconhecemos como as criaturas serão transformadas. As criaturas irracionais não serão ressuscitadas, mas serão transformadas. Mas isso não é assunto para agora, porque agora estamos tratando da morte. Esse outro novíssimo que vai falar onde este assunto vai ser abordado, que é o paraíso, isso vai ser muito mais para frente. Então, hoje vamos tratar da morte como termo de uma peregrinação e da morte como termo, como fim de uma realidade que é passível de mudança. Até a hora da morte, quem é convertido pode se perverter. E quem é pervertido pode se converter. Então, enquanto possibilidade de mudança, para o bem ou para o mal, até a hora da morte, isso é possível. Depois da morte, não. A morte estabiliza a condição de candidato à conversão ou candidato à perversão de qualquer ser humano. Isso quer dizer, em linguagem bem simples, que após a morte, ou a partir da hora da morte, quem morrer pervertido jamais poderá se arrepender. E quem morrer convertido jamais poderá se perverter. Dito também de outra forma, quem está no inferno ou quem for para o inferno jamais se arrependerá. E quem está no purgatório ou no céu, portanto convertido, jamais poderá se condenar. É esse o estudo fascinante que vamos começar a partir de hoje. Eu não sei quantos programas serão necessários, até porque nós precisamos abordar textos da Escritura que fundamentam essa realidade, que é uma verdade de fé. A morte enquanto termo, ou seja, acabou a possibilidade de você merecer ou de você desmerecer. Sim, é isso mesmo. E nós já vamos começar com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, as parábolas. Existem parábolas que mostram que essa realidade chamada morte faz como que cessar a possibilidade de mudança com relação à capacidade de querer. Se você, na hora da morte, se encontrar em pecado mortal, não haverá outra possibilidade de você se arrepender. Mas também o contrário. Se você, na hora da morte, se partir em estado de graça, não haverá possibilidade de a pessoa, após esta vida, no purgatório ou no céu, se perverter. Mas a primeira realidade é a morte como termo de uma aventura aqui na Terra. Você só vai morrer uma única vez. Não existem duas mortes. Nós respeitamos qualquer doutrina que ensina qualquer tipo de coisa. Mas na visão cristã, na ótica cristã, você só vai morrer uma vez. E logo depois você vai ser julgado. O cristão não tem absolutamente nenhum respaldo na Escritura para dizer que você morre e depois você volta de novo para cá. Não é verdade. E cito, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Está determinado, ou seja, Deus determinou que o homem morra uma só vez. Portanto, o cristão professa esta verdade da Escritura. Veio ao mundo terreno uma única vez. Não vai voltar para cá.
esta realidade que nós chamamos de mundo visível vai ser transformada. Mas nós não voltaremos para cá. Só morreremos uma vez. Ninguém morre 2, ou 3, ou 4, ou 5. Só morre uma. Portanto, a aventura terrena é só essa. Então, esse texto deixa bastante claro que a morte encerra essa única etapa terrena da existência do homem. A outra etapa, o pós-morte, ou inferno ou céu. Ninguém volta para cá como se fosse um segundo estágio, uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Ou alguém diz, mas a pessoa morreu num acidente, foi rápido demais, a pessoa não teve tempo de se converter. Ela não mereceria uma outra chance? Cada segundo da nossa vida é uma chance. Quer saber uma pessoa de 30 anos de idade, 30 anos, quantas chances ela teve na vida de se arrepender? Vamos começar ali a partir dos 7 ou 8 anos, quando a pessoa chega à idade da discrição e já sabe discernir o bem do mal, portanto já pode pecar com consciência e com vontade. Multiplique dos 8 anos aos 30, você tem 22 anos. 22 vezes 365, vezes 12 meses do ano, vezes 4 semanas, vezes 24 horas, vezes 60 segundos, 60 minutos, vezes 60 segundos. Não me venha com essa, que uma pessoa que morre com 30 anos de idade, ainda que seja de acidente, ou morte súbita, de qualquer outro motivo, não teve chance. Mereceria uma segunda chance se ela teve bilhões de chances? Está escrito que o homem morra uma só vez. Na ótica cristã, cada segundo da nossa vida é uma chance. Cada segundo da nossa vida é uma chance. Morreu, acabou a aventura terrena. Não tem mais outra aventura aqui na Terra. Terminamos o primeiro bloco. Assustador, mas é assim mesmo. E tem que ser assim. No segundo bloco, começaremos a investigar textos do Novo Testamento, particularmente os Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que mostram que a morte é o termo da possibilidade do homem de se converter ou de se perverter.